Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porque quem morreu já está justificado do pecado. Tema: vivendo em novidade de vida. Um subtema: quem está em Cristo é nova criatura. O velho homem e o corpo do pecado. Refere-se à velha criatura ou natureza humana pecaminosa. O corpo do pecado também designa toda a humanidade não regenerada e escrava do pecado e da morte, em oposição ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. O que crê morreu para o pecado. As exigências éticas da vida cristã estão baseadas num novo relacionamento do cristão com Cristo. O fracasso na vida cristã é resultado do fracasso em nós apropriarmos do poder de Cristo em nossas vidas diárias. O apóstolo Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas. O velho homem, que se referem ao eu irregenerado do crente, e a pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia no pecado. Esse velho eu foi crucificado com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. 2. Corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos. Sua escravidão do pecado já foi abolida na conversão. Doravante, o crente não deve permitir que sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humanos, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus. Eis algumas observações a respeito desta verdade. Primeiro, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo,
e dos apóstolos do Novo Testamento dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. 2. Não é necessário mais revelações de verdades para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-los mais adequado. 3. A verdade salvífica é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem de sabedoria humana. Verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O não salvo é escravo do pecado, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e os desejos de Satanás. 1. O verdadeiro cristão salvo em Cristo, com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do pecado. Quando tentado a pecar, ele agora tem o poder de agir de conformidade com a vontade de Deus. Está livre para tornar-se servo de Deus e servo da justiça. 2. A libertação da escravidão do pecado é um critério seguro para o cristão professo testar e comprovar se a vida eterna habita nele com a sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escravo do pecado ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva à escravidão do pecado. 3. Não se quer dizer com isso que os cristãos estão livres da guerra espiritual contra o pecado. Durante nossa vida inteira, teremos de lutar constantemente contra as pressões do mundo, da carne e do diabo. A plena liberdade da tentação e da atração do pecado terá lugar somente com a redenção completa, quando da nossa morte ou na volta de Cristo para buscar seus fiéis. O que Cristo nos oferece agora é o poder santificador da sua vida, mediante a qual aqueles que seguem o Espírito Santo são libertos dos desejos e paixões da carne e capacitados a viverem como santos e inculpáveis diante de Deus em amor. Verso 11. Considerai-vos como mortos para o pecado. A premissa fundamental em Romanos capítulo 6 é a união do cristão com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um cristão autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como cristão, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera
que você morreu com Cristo na cruz e foi ressuscitado na sua ressurreição. 2. Você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. 3. Você morreu para o pecado quando no seu batismo em água você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Verso 11 ou 16. Obedeceis do pecado para a morte. O apóstolo Paulo adverte solenemente os cristãos que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, tornar-se-á um escravo do pecado, o que resultará na morte. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor, o oposto da vida eterna. Verso 17. Obedecestes a forma de doutrina. Na igreja primitiva, os novos cristãos, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseado nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Esses padrões eram, mais provavelmente, um resumo da doutrina e da ética cristã, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina. A suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo, é estranha ao conceito paulino de fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos, vivendo em novidade de vida, como tem sido a tua vida. Você tem vivido em novidade de vida? Você que está em Cristo, você tem sido nova criatura? Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai. Eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, meu Pai. E quero agradecer por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência. Quero agradecer pelo ar que respiro, pelo pão de cada dia, pela tua graça, pelo teu amor, meu Pai, incondicional, incomparável, imensurável, Pai, pela tua presença constante nas nossas vidas. Oh Senhor amado, aí está a tua palavra falando aos nossos corações sobre a necessidade de viver em novidade de vida, meu Pai. Desperta a tua igreja, aviva a tua obra, Pai. Chama a responsabilidade ao compromisso com a tua palavra, que não seja somente crentes nominais, meu Pai, mas sejam cristãos, meu Pai, que seguem a ti, seguem a tua palavra e que tem seu prazer em obedecer, meu Pai, porque aquele que te ama não tem dificuldade em obedecer, meu Senhor. Por isso eu te peço,
acesso, ó Pai. Desperta a tua igreja e aviva a tua obra. Também coloca esta nação, este Brasil, meu Pai. Abençoa esta nação para que tenhamos uma nação em paz, viver em paz, em calmaria, meu Pai. Eu quero repreender este demônio do tumulto, da briga, da confusão, esse espírito da morte, meu Pai, do rebuliço, Pai. Todo este mal seja repreendido. Toma, Pai, o presidente, os governadores, os prefeitos, todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas. Entra com teu agir nesta nação e opera poderosamente, porque esta nação te pertence, ó Pai, e nós declaramos, ó Pai, a bênção e a vitória sobre este povo, sobre esta nação, em o nome de Jesus, amém. Não esqueça, você que ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição para poder abençoar o canal e fortificar o canal, e mande para mais 10 pessoas, e peça para elas também fazer a inscrição, para que possam ser abençoadas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.